Olá a todos, continuando as nossas aulas para o Enem, acertando o Enem. Vamos começar agora o curso de Química Geral e Inorgânica. Vamos ter 11 aulas, toda Química Geral e Inorgânica. A primeira aula é sobre substâncias e misturas. Então, o que é uma substância pura? Primeiro vamos definir o que é uma substância pura. São substâncias formadas exclusivamente por partículas quimicamente iguais. Possui todas as suas propriedades bem definidas e determinadas. A substância simples é aquela formada só por um tipo de elemento, por exemplo, H2, O2 e assim por diante. E substância pura composta é formada por dois ou mais elementos, por exemplo, a água, o ácido sulfúrico são substâncias puras compostas. Misturas, formada por duas ou mais substâncias e possui composição variável. Exemplo de uma mistura, petróleo. Petróleo é uma mistura homogênea. Quando fracionado, que ele pode ser separado por destilação fracionada, dá origem a vários produtos, como gasolina, querosene, parafina, óleo, etc. O nosso ar, o atmosférico, ele é constituído por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, o resto são os gases nobres e o CO2. Os gases nobres é hélio, neônio, argônio, xenônio. Os gráficos das substâncias puras e compostas. Certo? Primeiro vamos ver o gráfico de uma substância pura. Qual é a diferença do gráfico de uma substância pura para uma mistura? O gráfico da substância pura apresenta dois patamares, que é fusão e ebulição. Esses pontos são constantes. Já o gráfico de uma mistura, ela nem apresenta ponto de fusão nem ponto de ebulição constante, como você está vendo aí no gráfico, certo? Não tem constância no ponto de fusão e no ponto de ebulição, certo? Já exemplo de uma gráfico de uma mistura aí, que a gente pode ver, é o soro fisiológico. Tem água, tem sal e tem açúcar, então é uma mistura. Olha o gráfico. O vinagre é uma mistura de ácido acético e água. Já existem misturas características, por exemplo, a mistura eutética. Ela tem só ponto de fusão constante, o ponto de ebulição não é constante, isso quer dizer que apresenta só um patamar. Um exemplo da mistura eutética é uma liga metálica feita de 40% de cádmio e 60% de bismuto, e a solda, estânio mais chumbo. Gelo, sal e água de cozinha, e sal de cozinha, também a mistura eutética. Mistura azeotrópica, exatamente o contrário, ó. Tem ponto de ebulição constante, quer dizer, apresenta só o patamar no ponto de ebulição. Já o ponto de fusão não é constante. O exemplo, álcool 96%, que é o álcool etílico, se ele é 96%, é porque 4% é água, chamado álcool hidratado. Ele possui um ponto de ebulição na faixa de 78,2 graus, quer dizer, constante esse ponto de ebulição. A classificação das misturas, ela pode ser classificada em misturas homogêneas, apresentam uma única fase em toda a sua extensão, é um aspecto uniforme, certo? Exemplo, mistura de água e açúcar, que ele é dissolvido, o açúcar, você só vê uma fase. Já a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. Esse tipo de mistura você vê visualmente a separação das fases. Por exemplo, mistura de água e óleo. Como a água é mais densa, fica embaixo, o óleo é menos denso, fica em cima, certo? Então a mistura é heterogênea. Agora vamos resolver questões direcionadas para o Enem. A questão 1 diz assim: a curva de aquecimento representada no gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de um álcool vendido em supermercado. Aí ele mostra aí o gráfico, certo? Aí o gráfico, se você observar o gráfico, só o ponto de ebulição é constante. Considerando essas informações, uma análise desse gráfico permite corretamente afirmar: o álcool da amostra é uma substância composta pura. O álcool não é substância composta pura, é uma mistura, porque tem água e álcool, é falso, ele tem água. Item B: o vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol.
Você não pode dizer isso, certo? Tem água também. A temperatura de ebulição mostra que o álcool é uma mistura azeotrópica? Mostra sim, porque ele tem só ponto de ebulição constante. Lá em cima do gráfico está mostrando, está apresentando só um patamar. Então a resposta correta da questão 1 é a letra C. A questão 2, ó. No campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável e econômico e é considerável a economia de energia entre os processos de produção e a reciclagem. Além da redução significativa do lixo metálico, esse é um caso de reciclagem em microempresas, na qual se deseja desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta aproximadamente 63% de estanho, 37% de chumbo, por meio de aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isolados com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. A partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por item A, mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Se você olhar, é uma mistura eutética porque funde em temperatura constante. O ponto de fusão é constante. Se o ponto de fusão é constante, é nesse terceiro gráfico, tem o chumbo, tem o estânio. O chumbo, o sólido lá, tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Já o estânio, certo? Também tem ponto de fusão e ebulição, são substâncias puras. Aí quando você vê o gráfico da mistura, quando mistura os dois, o chumbo e o estânio, você só tem ponto de fusão constante. Então é uma mistura eutética. Então item A é o item correto. Questão 2, essa questão é muito interessante, sempre está caindo questões parecidas dessa no Enem. Essa questão diz assim: observe a representação do sistema 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aí você tem os componentes do 1, componente do 2 e os componentes do 3. O componente 1, óleo, água e gelo, certo? Óleo, água e gelo, se você prestar atenção, ele tem 1, 2, 3 fases. É o óleo, que é menos denso do que a água, e o gelo, que é menos denso do que a água. Então você tem 3 fases. Fase 1, 2, 3, estão ali, mostrado no gráfico. Como o óleo é menos denso, ele fica em cima. O gelo é menos denso do que a água, fica em cima da água, e a água fica embaixo. São as 3 fases. 2, água gaseificada e gelo. Você tem 3 fases. Tem a água comum, o gelo, certo? E o gás na solução. Então você tem 3 fases, dá para ver as 3 fases. E o último, que é 3, água salgada, gelo, óleo e granito. Aí você tem 6 fases. Por que você tem 6 fases? Porque a água salgada você tem água e sal, 2 fases, o gelo 3 fases, o óleo 4 e o granito você tem feldespato e mica, certo? Então você tem 6 fases no sistema. Então letra E. Questão 4. Água mineral engarrafada, propanona, aí tem aqui C3H6O, e gás oxigênio são classificados respectivamente como. Água mineral é o que, pessoal? É uma mistura homogênea, porque tem um sais dissolvido, certo? A propano, o segundo que ele pede, propanona. Propanona é uma substância pura composta, certo? Você tem 3 carbonos e 8 oxigênios. E o gás oxigênio é um gás de substância simples composta. Então, letra E. A questão 5, ele diz o seguinte: em uma aula prática de química tecnológica na turma de engenharia de produção, o professor forneceu aos seus alunos uma tabela contendo a densidade de algumas amostras. A amostra
uma amostra desconhecida, denominada X, onde X é uma substância pura. Se X é uma substância pura, isso aí dá um quê da questão. Cuidado com essas informações. Aí você tem a tabela. Na tabela você tem que a água tem densidade 1, né? O etanol anidro 0,79. Quando você fala em anidro, ele está seco, sem água. O etanol hidratado quer dizer que ele tem água, 0,81. O butanol 0,81. Butanol está puro, né? Ó. Isopropanol hidratado quer dizer que contém água. Ao medir 20 ml dessa solução de X em uma proveta, os alunos obtiveram uma massa de 16,2 gramas. Logo, concluímos que X presta atenção, o que é densidade? É massa sobre volume, né? 16,2 sobre 20 dá 8,1. Então, ó, a substância tem densidade de 8,1. Aí você vai para a tabela, você vai notar, ó, que o etanol hidratado tem 8,1, o butanol tem 0,81 e o etanol hidratado 0,81. Foi o que deu na nossa densidade, ó, massa sobre volume, 16,8 gramas sobre 20 ml. Então dá 0,81. 0,81 tem duas respostas, mas ele não falou que era substância pura, então não pode ser hidratado. Então a resposta é o item B, butanol. Até a próxima aula, pessoal.